Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui, eu estou muito feliz em ter você aqui de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos para a nossa terceira aula do curso de Python para iniciantes. E hoje nós vamos falar sobre tipos de dados numéricos, ou seja, inteiro e float, que nós vimos um pouquinho na aula anterior. Também vamos trabalhar com os operadores aritméticos e fazer algumas continhas, fazer cálculo. Além disso, também vocês vão conhecer diversas funções que podemos utilizar com esses tipos de dados. E por último, e não menos importante também, nós vamos utilizar a biblioteca de Math, a biblioteca de matemática do Python, para fazer também algumas outras funções que o Python provê pra gente. Então senta o dedo nesse like aí e bora pro vídeo. Bom, na última aula nós vimos que existem 4 tipos de dados primitivos no Python. São eles string, booleano, inteiro e float. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre integer e float, tá? Que são os tipos de dados numéricos em Python. Bom, e como de costume, vai lá, já cria a pastinha ali, aula 3 do curso, que aí a gente vai começar a criar nosso projeto. Vamos lá pro PC. Bom, pessoal, então vamos lá. Feito isso, criamos nosso projetinho lá, aula 3, aquela pasta em branco. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar o arquivo app.py, tá? Que é o nosso arquivinho em Python. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos fazer duas variáveis. No 1 igual a 5, por exemplo, e número 2 igual a 3.5. Aqui nós temos duas variáveis. Uma delas é um inteiro e outra delas é um float, tá? Como nós vimos na aula anterior, floats são números com casas decimais, certo? Roger, mas como é que eu tenho certeza que tipo de dado é cada um deles aqui, tá? Eu vou ensinar para vocês uma função, a função type, que é onde você consegue ver o tipo de dado que você está utilizando. Então vamos descobrir qual que é o tipo do número 1, da variável número 1. Aqui eu estou chamando a variável, tá? Se eu rodar aqui, não trouxe nada, trouxe vazio, tá? Por que ele não está trazendo nada? Porque eu não estou imprimindo, então para ele aparecer no console tem que dar o print aqui. Feito o print aqui, então vamos imprimir o tipo da variável num1, certo? Aí, ó. Ele vai retornar para você aqui que ela é uma classe do tipo inteiro. Agora vamos fazer a mesma coisa com o número 2. Vamos executar aqui. Olha só, um inteiro e um float. Beleza. Roger, mas eu tenho um tipo de dado e eu quero converter para outro. Como que eu faço? Vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Vamos converter esse 5 aqui, ó, para um float. O que vocês acham? Vamos pegar ele aqui. Se eu só jogar ele para cá, vai ser da mesma forma que nós fizemos aqui. Ele vai continuar sendo inteiro. Eu quero converter ele para float, então o que eu faço aqui? Eu passo essa função aqui, o float, e passo o valor que eu quero, tá? Então se eu executar esse cara aqui, ele não vai fazer nada, porque eu não estou imprimindo. Vamos fazer um print A. Ele retornou com uma casa decimal aqui, então ele agora não é mais um inteiro, ele é um float. Eu posso fazer isso com um número, mesmo ou com variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, a variável num1, o valor dela é 5. Vamos converter uma variável inteira, que nós já testamos aqui, que ela é uma inteira, para o tipo float. Olha só, feito isso então, nós vimos que a variável aqui que ela era do tipo inteiro, aqui nós convertemos ela, passamos para uma variável chamada A, e agora imprimimos a variável A. O valor dela é 5.0, ou seja, um float. Nós podemos confirmar isso fazendo print do A. Aí nós conseguimos saber qual que é o tipo dela. Vamos lá. Olha só, 5.0 do tipo float. Primeiramente ele era um número do tipo inteiro, conforme nós retornamos aqui. Aí nós convertemos ela aqui, ó, passamos o número, convertemos ela para float e setamos ela dentro de uma variável chamada variável A. Essa variável A imprimiu o tipo dela aqui, ou seja, aqui ela virou 5.0 e aqui nós imprimimos o tipo. O tipo dela agora não é mais inteiro, que era aqui no começo, ele vai virar float. Eu sei que ficou um pouquinho confuso para vocês, mas basicamente é isso. Se eu quiser converter uma variável para um outro tipo, eu simplesmente passo ela com o tipo que eu quero converter e boto o valor que eu quero converter entre parênteses. A mesma coisa eu posso fazer para inteiro. Vamos fazer assim, por exemplo, vamos pegar um B aqui, vamos converter ele para inteiro, o valor de num2. Aí, a mesma coisa que nós fizemos com a variável 1 para float, nós vamos fazer com a variável 2 para inteiro. Aqui, como vocês podem lembrar, ela é float, tá? Roger, mas essa variável ela tem casas decimais. Como que eu vou fazer um 3.5 virar um inteiro, um 3, por exemplo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer sempre um padrão de arredondamento, tá? Mas ela não vai usar o padrão de arredondamento que a gente conhece, que é acima de 5 ele vai arredondar para cima e abaixo de 5 ele vai arredondar para baixo. Ela sempre vai arredondar para baixo, tá? Na verdade, ela vai matar o que tem depois da vírgula, depois do ponto, tá? Então, no caso aqui, 3.5, se a gente executar ele aqui,
ele vai arredondar para 3. Se eu colocar aqui 3.8, ele vai arredondar para 3 também, porque basicamente o que ele faz aqui quando ele converte é matar esse cara aqui. Bom, outro tipo de conversão que nós podemos fazer também, né? Aqui nós passamos um número para outro número, mas nós podemos também converter um texto, uma string, para uma variável do tipo inteiro ou do tipo float, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou só apagar esses prints aqui, para não confundir o nosso console. E aí a gente consegue brincar. Vamos criar a variável A e B mesmo, só para vocês poderem ver. Então aqui agora eu tenho a variável IB, antes ela estava com valor aqui float, um valor inteiro, agora eu estou setando um valor de string para ela. Então se eu fizer isso aqui, aqui ele não vai fazer nada porque eu não estou imprimindo, mas deixa eu fazer aqui um print type. E aqui depois que eu setei um valor novo, vamos fazer um print type A. Então aqui o que ele vai fazer? Primeiro o type A que ele vai imprimir aqui, ele vai ser um float, que é esse valor que a gente tem aqui. Agora a gente pegou a mesma variável aqui e disse para ela que agora ela não é mais um float número 1. Ela é uma string do tipo 5. Então se a gente imprimir aqui, a primeira vez ela vai imprimir float, e a segunda ela vai imprimir o tipo string, tá? Vamos fazer aqui, executar pra gente ver. Bom, como eu falei para vocês aqui, float, que é esse cara aqui, e o segundo é string, que a gente passou aqui. Tá, Roger, mas agora como que eu faço para converter uma string para inteiro ou para float? A mesma coisa que nós fizemos para os outros números. Então eu posso botar aqui um float, que ele vai converter o 5 string para um float. Então se a gente executar aqui, ele vai retornar float, float. Beleza? Da mesma forma, para int, ele vai converter para inteiro. Olha só, float, e aqui converteu para inteiro. Bom, o único detalhe aqui é que aqui eu estou convertendo uma string para int. Como vocês viram aqui, se a gente converter um float para inteiro, ele faz o arredondamento. Se eu tentar fazer o mesmo com uma string, ele dá pau. Vamos executar ele aqui, ó. Olha aqui, o valor do tipo inteiro, ele não pode ser com casas decimais, né? Base 10. Ele não pode ter casas decimais e converter para inteiro. Se eu mudar aqui para float, ele vai funcionar perfeitamente. Mas para casos de string, essa é a única particularidade que tem de você converter de uma string para converter um tipo de numérico. Se ela for uma string e você colocar com casas decimais, você não vai conseguir converter para inteiro. Tá, Roger, mas eu preciso desse número inteiro. Você converte primeiro para float e depois você converte ele para inteiro. Olha aqui, agora ele é um inteiro e o valor dele, se eu imprimir só A, vai ser 5, como a gente viu no outro caso de conversão, tá? Só para vocês entenderem o que nós fizemos aqui. Nós temos uma string 5.3, nós convertemos ela para float. Então ela ficou um float, né? Um valor numérico com casas decimais com valor de 5.3. E aí nós convertemos o float em inteiro. E aí ele vai ficar o 5 porque ele corta as casas decimais. Beleza? Fez sentido? Entenderam? Qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo. Agora vamos tirar esses prints aqui também. Nós vamos começar a trabalhar com operadores aritméticos, tá? Vamos lá então. No 1 mais no 2. Operador aritmético de soma. Nós temos esses seguintes operadores aritméticos. Deixa eu copiar todos eles aqui. É o mais, é o menos, é a multiplicação, é a divisão, é o mod, a exponenciação e a floor division, tá? Que ela faz o arredondamento por número inteiro mais próximo. Beleza? Vamos fazer esses cálculos aqui agora, então. Só botar um print aqui para a gente conseguir ver cada um deles. Aqui, eu não estou imprimindo nenhum desses outros aqui, então para mim ele só vai mostrar esse print que eu passei aqui e aqui ele só vai fazer os cálculos, tá? Então vamos executar o primeiro aqui. 5 mais 3.5, 8.5. Tá certíssimo. Vamos pro próximo. Um 1,5. 5 menos 3,5, 1,5. Perfeito. Multiplicação. 5 vezes 3.5, 17.5. Divisão. Aí deu um número quebrado de 5 dividido por 3,5 deu 1.42 e várias casas decimais aí. E agora vamos fazer a exponenciação. Opa, esqueci de um aqui. Falta o mod. O que é o mod, tá? Só para vocês entenderem. É o resto da divisão, tá? Então vamos fazer uma divisão aqui, por exemplo, só para vocês entenderem. Deixa eu tirar esse cara aqui só para não complicar. O resto da divisão. Eu tenho aqui um valor 10 e eu vou dividir por 3. Então se eu pegar 10 e dividir por 3 vai dar 3.33, blá, 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 blá. Se eu quiser ele arredondado, vai dividir por 3 e vai sobrar 1. Esse 1 é o que ele vai me mostrar no resultado do mod. Exponenciação. Vamos fazer uma exponenciação aqui. É um número
exponencial na outra. Então, vou fazer aqui um 3 exponenciação por 3, que é 3 vezes 3 vezes 3. O resultado aqui deve ser 27. Exatamente. Então, aqui se eu pegar 2 exponenciação por 3, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Perfeito, funcionou. E por último, nós vamos ver aqui a floor division. Vamos fazer a divisão de 10 por 3. Ele arredondou para 3, né? Na verdade, ele não arredondou para 3, ele arredonda para baixo. Mas é basicamente, nós vimos aqui, ó, essa divisão ela retorna com casas decimais. Essa aqui ela vai retornar com inteiro. Então, se nós colocarmos esse cara aqui, ó, vai dar pra gente ver bem certinho qual que é o valor. Vamos lá, ó. Então, se eu dividir ele por 3 diretamente, ele vai dar 3,33, blá, blá, blá. Se eu fizer essa floor division aqui, que é a divisão onde tira as casas decimais, a divisão dele vai ser 3, e o resto, utilizando a porcentagem, vai ser 1. Então, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Basicamente isso, matemática básica, beleza? Ok, agora eu já sei fazer cálculos aqui, eu sei todos os operadores aritméticos que eu consigo utilizar no Python, tá? A gente pode fazer alguns cálculos um pouco mais complexos. Aqui nós vimos contas simples, sabe? Um pelo outro, mais, menos, multiplicação e divisão. Como que eu faço uma conta mais complexa? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar um print. Vamos fazer um exemplo aqui. 3 mais 5 vezes 7 mais 3, por exemplo. Eu quero que vocês aí parem o vídeo e vão ali nos comentários antes de rodar e comentem quanto que vocês acham que vai dar, antes de vocês rodarem. Se você falou 41, você estava correto. Por quê? Primeiro ele multiplica, depois ele soma nesse formato, certo? Ele não vai fazer como nós vimos no código em Python, que ele vai fazendo linha, linha e na sequência. Nesse caso aqui, quando você está fazendo uma conta, ele vai primeiro multiplicar e depois ele vai somar. Tá, Roger, mas eu quero primeiro somar esses valores que estão e depois eu quero multiplicar o resultado deles. Como que eu vou fazer? Eu vou utilizando entre parênteses aqui, ó. Agora eu estou dizendo para ele, isso eu posso entrando em vários níveis, quantos níveis eu precisar, tá? Eu estou dizendo para ele que ele primeiro deve fazer essa soma, vai fazer essa soma, e depois ele vai multiplicar o resultado. Ou seja, vai ser aqui 8 vezes 10, né? O final do resultado vai ser 80. Vamos rodar aqui. 80, certinho. Entenderam? Eu sei que é bastante informação, tá? Mas tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui é muito fácil você chegar ali no Google e pesquisar como fazer. Então vocês não precisam gravar tudo isso de cabeça, sabe? Ter todas essas operações na cabeça. As operações aritméticas ali e algumas das funções vocês vão gravando porque vão ser as que vocês vão estar mais utilizando no dia a dia, tá? Mas a grande maioria delas, na real, tipo, você vai pesquisar quando você for utilizar, porque você vai utilizar lá bem de vez em quando. Não são coisas que você utiliza no seu dia a dia, tá? Então agora eu quero passar para vocês funções que vocês conseguem fazer com números, certo? Vou passar alguns exemplos aqui para vocês, vamos fazer um print aqui, mas antes eu vou remover todos esses prints aqui para que a gente não faça nenhuma confusão com os nossos resultados, tá? Eu vou deixar esses cálculos aqui para que vocês tenham no arquivo de vocês salvo, só para vocês usarem como consulta, tá? Mas eu não estou imprimindo eles para que a gente não se perca aqui. Se vocês quiserem fazer qualquer teste, é só vocês botarem um print ali, vocês conseguem ver exatamente o resultado que ele vai dar. Bom, a primeira função que eu quero passar para vocês é a função ABS. A função ABS ela vai retornar um número absoluto, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, aqui menos 15, o número absoluto de menos 15 é 15, tá? Então vamos executar aqui, certo? Próxima função que eu quero passar para vocês é a função PAL. Vamos fazer aqui, ó, print PAL. Então vamos colocar aqui um 3,3. PAL é a abreviação de power, ela vai fazer a exponenciação, da mesma forma que a gente fez a exponenciação aqui, ó. Então se eu rodar esse cara aqui, ele vai dar 9, que é 3 vezes 3. Mentira, ele vai dar 27, que é 3 vezes 3 vezes 3. Tá, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Vamos lá? 27, exatamente. Agora eu quero passar para vocês outras duas funções aqui, que é a max e a min. Max, é que eu passo vários números, e a min. E eu posso passar vários números também. Posso começar com dois números, por exemplo, aqui. 1 e 5. Ops. O teclado inglês aqui, eu boto o ponto onde eu sou acostumado com a vírgula no teclado brasileiro. E aqui o número mínimo mesmo 1 e 5, tá? Na primeira ele vai retornar o 5, na segunda ele vai retornar o 1. Vamos lá? 5 e 1. Eu não sou obrigado a passar só dois números, tá? Eu posso passar quantos números eu quiser aqui. Por exemplo, eu posso passar 85 aqui, 17, menos 55... E eu posso passar essa mesma sentença de números aqui embaixo também.
Então se eu executar aqui, ó, o menor número é o menos 55 e o maior número é o 85. Ele retorna aqui o máximo e o mínimo para mim entre vários números, tá? Essa é uma função bem útil, a gente utiliza muito quando a gente está trabalhando com números e cálculos, tá? Eu tenho também a função de arredondamento, tá? A gente falou um pouco sobre arredondamento ali, só que era arredondamento implícito, tá? A gente não tinha controle sobre ele. A gente tem funções do Python para a gente ter controle sobre arredondamento. A gente pode usar funções que possam fazer o arredondamento para cima ou para baixo com base no valor mais próximo, por aproximação, sabe? Se for acima de 0,5 ele vai arredondar para cima, se for abaixo de 0,5 ele vai arredondar para baixo. E a gente também tem funções para que a gente possa arredondar sempre para cima ou arredondar sempre para baixo. A primeira função que nós vamos utilizar aqui é o arredondamento com base em aproximação. Vamos fazer aqui um print round, que é arredondamento aqui, eu vou botar aqui um 8.3. Se eu fizer esse cara aqui, o 3 ele está mais próximo do 0, então ele vai arredondar para baixo. Arredondou para 8. Se eu colocar aqui ponto 8, por exemplo, 8.8. 8.8 ele é mais próximo de 9, ele vai arredondar para cima. Beleza? Bom, agora as outras funções de aproximação e outras funções que eu quero mostrar para vocês também, vocês vão ter que importar uma biblioteca do Python, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. O ideal é que vocês coloquem ela sempre no começo aqui, tá? Mas a gente vai ver isso mais em detalhes, eu vou explicar para vocês o que são exatamente bibliotecas e como que elas funcionam, e a gente vai utilizar muito mais para frente no curso. Mas por agora, o que vocês precisam fazer aqui é escrever import math, tá? Nós estamos importando a biblioteca de matemática do Python para que a gente possa utilizar nesse arquivo, tá? Essas funções são funções diretas do Python. As funções que nós vamos utilizar com matemática aqui, elas são de dentro dessa função, certo? Tá? Basicamente, por enquanto, vocês precisam saber é isso. Nós vamos entrar em mais detalhe depois. Então, feito isso, agora vamos fazer os arredondamentos para cima e para baixo. Então, vamos pegar o mesmo valor que a gente tem aqui. Vamos arredondar ela para baixo, tá? Então, se eu colocar aqui floor, tem que dizer que é a função de matemática que eu estou usando. Então, aqui, a função de matemática. Dentro da minha biblioteca de matemática, eu quero usar a função floor, que é arredondamento para baixo. Então, independente de ser 8.8, se eu arredondar aqui, ele vai ser 8 sempre. Olha aqui, ó, 8. Se eu colocar 8.2, vai ser 8. Se eu colocar 8.9999, ele vai arredondar para 8, porque nós estamos usando o floor, ele sempre vai arredondar para baixo, tá? Da mesma forma, eu posso arredondar para cima. Então, vamos pegar esse cara aqui e vamos usar a função sale, ele vai arredondar para 9, por mais que eu coloque aqui .0000001, que está muito próximo do 8, mas ele vai arredondar para cima sempre para 9, certo? Bom, o nome dessas funções são bem explícitos mesmo, então se você traduzir elas do inglês para o português, floor é chão, é piso, então ele vai sempre arredondar para baixo, e sale é teto, então ele sempre vai arredondar para cima, certo? Bom, e além disso eu quero mostrar para vocês mais uma função dessa biblioteca de matemática que a gente utiliza também em alguns casos, tá? Sempre que estamos fazendo cálculo a gente pode acabar utilizando, que é a de raiz quadrada, é square root, tá? SQRT, que é square root, tá? Traduzindo do inglês para o português. Então vamos pegar aqui a raiz quadrada de 9. Bom, a raiz quadrada de 9 nós sabemos que é 3, então ele já traz aqui 3, ele vai retornar sempre a raiz quadrada, ele vai retornar num float, tá? Por mais que ele esteja inteiro. 10, a raiz quadrada vai ser 3.16. E assim por diante, tá? Bom, e dentro dessa biblioteca de matemática que eu mostrei para vocês aqui, existem diversas outras funções mais complexas de matemática, como seno, cosseno, tangente, raio e muitas outras, sabe? Só que, como eu falei anteriormente, não tem por que a gente entrar em detalhe com todas elas aqui. Eu acho que já deu para mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer, mas também que sempre que vocês precisarem de uma função específica, basta jogar no Google ali, que vocês vão conseguir ver a função certinho, como que ela funciona. É a forma mais fácil, porque vocês não precisam gravar tudo, tá? Não precisam ter 100% dessa informação na cabeça de vocês, senão você vai ficar maluco durante o teu aprendizado. Bom, e com isso nós chegamos ao final de mais uma aula do nosso curso, tá? Se você ficou com qualquer dúvida aí, não hesite em deixar a dúvida aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tentar ajudar vocês aqui, ou qualquer um de nós da nossa comunidade aqui, com certeza vai tentar te ajudar, porque nós estamos criando um grupo muito maneiro aqui, beleza? E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles saírem, beleza? Então é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!